E aí, gente, vídeo da terça-feira, tamo junto aí, hein? Vamos lá para mais um estudo da lição dos jovens. Hoje nós ainda estaremos falando sobre essa grande meretriz aí e um engano que ela traz, né, Ricardo, infelizmente cultos a imagens e objetos, né, Sim. dos mais variados possíveis. Como que isso aí apareceu na história cristã? Como que foi a história da introdução dessas coisas na religião? Então, principalmente ali nos anos da Babilônia, eles colocavam muitos deuses pagãos, criavam, né, suas estátuas, suas imagens, para deixar as pessoas mais acessíveis. Acessar as pessoas ali, porque era comum para eles. Então, no meio do povo daquela época, para poder fazer vínculo com elas, eles precisavam criar esses deuses para que as pessoas pudessem ter ali a quem adorar. Não é à toa que isso surgiu lá no meio do povo de Israel, porque quando eles faziam aliança com o povo pagãos, eles já viam vários outros deuses, tinham, né, vários outros deuses, e aquelas pessoas acabavam criando um vínculo. Quando, por exemplo, o rei Salomão, em seus muitos casamentos, essas mulheres pagãs, elas vão trazendo também seus deuses. E naquela época, a adoração a esses deuses, né, ter uma variedade de deuses era muito comum. Era muito comum. Então, quanto mais deuses para elas, eram melhor. Por isso que é difícil para eles, mais abençoados, né? Isso. Por isso que para o povo de Deus era difícil entender que nós só adorava um Deus, um único Deus. Então, eles eram questionados também. Poxa, mas vocês adoram só um Deus? Então a Babilônia, ela tinha muitos deuses, e quanto mais deuses elas colocavam, mais pessoas vinham até a ela. Então tinha uma variedade muito grande. Então foi assim que foi introduzindo esses deuses, para que as pessoas tirassem o foco do Criador, do verdadeiro Deus, né? É isso aí, mais o povo antigo, trazendo mais agora para o Novo Testamento, depois que tem a formação da igreja cristã, acaba sendo introduzido ali também na história, né, da igreja ali ao longo dos séculos, a partir do século I, II ali, né, certo, com a entrada de Constantino e a galera toda aí de outras religiões, né, por exemplo, Constantino era adorador do Deus Sol, sim, né, então você vê conforme foram entrando essas pessoas, foram trazendo esses cultos a essas imagens, e infelizmente a igreja ao longo dos tempos acabou adotando isso, né, e acabamos vendo isso aí ainda nos dias de hoje, né, Ricardo? É um reflexo do que aconteceu no passado. Constantino, quando ele trouxe o seu Deus maior, que é o Sol, né, ele até colocou como um dia para poder adorar. Ao decorrer da jornada cristã, as pessoas começaram a perceber que ele não era uma verdadeira conversão. Sim. Ele não tinha se convertido verdadeiramente ao cristianismo. Porque depois ele começou a colocar esses deuses de Roma para as pessoas. Sim. Então as pessoas naquela época que tinham mais poderes, são as pessoas mais influentes da época, tinham esse já no coração, esses outros deuses. Então vamos fazer uma religião cristã com um Deus maior. Temos o Sol como a figura, né, um símbolo desse Deus, e vamos ter outras pessoas, seres humanos que foram chamados de santos, para poder promover para as outras pessoas a adoração também. Então foram criados ao decorrer dos anos vários outros deuses, homens, né, que se tornaram santos para cultuar, né, fazer dessas pessoas pagãs, fazer dessas pessoas a não praticar a verdadeira religião. Aqui a lição fala assim, tornar a igreja mais acessível para a população pagã. Exato. Tipo, adotaram um esquema de abraçar todo mundo, né, para ser acessível para todos, mas de vez ser o acessível para todos a verdadeira religião, abraçaram as ideologias que essas outras religiões tinham. Aí o negócio foi e deslanchou, né, meu amigo? Chegamos aos nossos dias tendo isso ainda em algumas religiões. E prestar culto a imagens e objetos violam algum mandamento aí que
tem nos 10 mandamentos, e o que diz realmente a Bíblia sobre isso? Então, a Bíblia começa dizendo já no segundo mandamento, não farás para ti imagem de escultura, né? Que está em Êxodo capítulo 20. Que no decálogo que Deus deu ao povo, que ele já prevê o futuro. Deus já olhou o futuro e já sabia que o povo iria adorar. Então Deus já deu uma ordem: não farás para ti imagem nenhuma de escultura, nenhuma que existe no céu ou embaixo da terra, no mar. Então o homem não poderia fazer com suas próprias mãos nada para que pudesse tirar sua atenção, sua adoração a Deus. No Salmo 105, 115, aliás, a partir do versículo 4, o salmista já começa a falar sobre o quê? Essas estátuas, ela tem nariz, mas não cheiram, tem olhos, mas não vê, tem pernas, mas não andam. Então, a mesma pessoa que adora ela está ficando igual à estátua. Eita. Então, Deus está mostrando que nós não podemos criar com nossas próprias mãos nada superior do que a Deus. Então, não podemos cultuar, não podemos adorar. E isso é implícito no Apocalipse. Sim. Deixa muito bem claro o Apocalipse 14, o Apocalipse 12 fala muito bem disso, mas com a maior ênfase no 14, que é a terceira mensagem angélica, onde fala que nós não podemos adorar, não podemos fazer parte desse culto, dessa adoração. Adoramos o Deus que é invisível, ninguém vê, mas sabemos que Ele existe. Temos consciência plena por Sua palavra e também pela natureza, onde Deus se revela. Sim. E também tem, lógico, aqueles que Deus usa, homens que Deus capacita, que usa para poder transmitir a mensagem. Então, esse Deus é que nós adoramos. E o povo do tempo de hoje, do tempo do fim, eles acabam adorando várias outras imagens. Existem religiões que têm suas imagens, que têm seus animais como adoração. As outras também. E tem as teorias, os seres humanos, homens a qual as pessoas colocam no trono dos seus corações, né? Você vê como são as variáveis, né? As variadas tipos de cultos que podemos ter, imagens e objetos, né? Então, gente, o mandamento da Bíblia fala sobre isso, e isso são uma das ferramentas que a grande meretriz usará nos sinais dos tempos para enganar os próprios escolhidos. Então, fiquem ligados aí, né? Ricardo, aí tem que ficar... Essa semana é só para todo mundo ficar ligado, porque é mensagem de advertência mesmo, a coisa toda aí. Então, gente, nos vemos no vídeo de amanhã. Tamo junto e até mais.